Bom dia a todos. Dando continuidade aos nossos estudos sobre hidrostática, hoje eu vou começar a nossa aula parando para pensar na seguinte situação. É que eu tenho uma bola e essa bola está mergulhada na água. Acredito eu que todos vocês saibam que se eu soltar essa bola dentro da água, o que nós vamos observar é que essa bola vai para a superfície. Entretanto, ao chegar na superfície, a gente consegue perceber aqui, ó, se você der uma olhada com atenção, que parte dessa bola, vamos supor que ela seria essa parte esférica aqui, ainda permanece dentro da água. Mas se eu quero mantê-la lá embaixo, eu vou precisar de alguma forma fazer uma força sobre essa bola para que ela permaneça parada lá, ok? Então, se eu não fizer essa força, o que eu vou observar é que sobre essa bola, de alguma forma, ela vai fazer isso. Ela vai vir para a superfície, mas vai permanecer aqui uma parte ainda submersa, uma parte abaixo do nível da água, ok? Bom, como é que a gente consegue parar e pensar nisso? Tá? A gente consegue parar e pensar nisso, por exemplo, com outra situação. Se eu coloco gás hélio dentro de um balão, eu preciso fazer uma força, agora no sentido para baixo, né? Para poder segurar esses balões. Agora, se eu vou lá e encho esses mesmos balões com ar que sai da minha boca, o que eu vou perceber é que esse balão acaba aqui, por exemplo, apoiado na mesa. Tá? Então, são alguns fatores que influenciam para que eu saiba que esse balão vai subir ou ele vai ficar parado, que essa bola vai subir ou vai descer, tá certo? Então são situações que a gente precisa analisar para poder chegar a algumas conclusões, ok? Bom, primeiramente, essa força que age sobre o objeto, ela é chamada de empuxo. Agora, o que é o empuxo? O empuxo é uma força que surge agindo sobre o objeto quando esse objeto está mergulhado em um fluido, tá certo? Então, a ideia é mais ou menos a seguinte. Coloquei um objeto qualquer dentro de um fluido, a força de empuxo que vai agir sobre o objeto, tá? Ela vai ser sempre vertical, tá? E voltada para cima, para fora desse fluido, ok? Esse empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado. Então, quer dizer que, por exemplo, se eu tirar esse objeto aqui de dentro desse fluido, né? O que eu vou observar é que esse nível do fluido vai baixar um pouquinho. Imagine você, por exemplo, colocando um ovo dentro de um copo com água. Você observa nitidamente que aquele nível da água, ele sobe. Tá? Mas depois que eu tirar o ovo de dentro da água, se nenhuma dessa água esparramou por cima do copo, né? O que a gente vai observar é que esse nível volta. Então, esse objeto que está aqui dentro, ele está ocupando espaço que era do fluido, tá? Então, essa força aqui, ela é exatamente igual ao peso do fluido deslocado, tá? E quanto maior a parte imersa, maior vai ser o empuxo que o objeto sofrerá. Vamos pensar nessa situação aqui, ó. Se eu estou com a bola aqui com essa quantidade para fora da água, eu não preciso fazer nenhuma força sobre ela. Agora, se eu quero baixar ela um pouquinho, eu preciso fazer uma força. Se eu quero afundá-la mais ainda, uma força ainda maior. Ok? Então, quanto maior é a parte que está submersa aqui, maior é o empuxo que vai agir sobre o meu objeto. Ok? E quando eu paro para pensar numa equação para calcular essa força do empuxo, tá? Então, eu não posso esquecer que esse empuxo é uma força, tá? Eu levo em consideração a densidade ou a massa específica do líquido. Então, vamos começar a nos preocupar aqui com outra coisa. Então, essa densidade tem que estar em quilogramas por metro cúbico. Essa é a unidade de medida adequada. O empuxo, por ser uma força, tá? É uma força que nós vamos calcular ela em Newton. A direção do empuxo é vertical e o sentido é para cima, como já foi comentado, né?
O volume deslocado, ou o volume que está imerso dentro do fluido, ele tem que estar em metros cúbicos, tá certo? Eu levo em consideração apenas a parte que está imersa, tá? Porque ela é que vai determinar quanto de líquido foi deslocado da sua situação original. E a aceleração da gravidade, na grande maioria dos problemas, né? O bom e velho 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essas unidades de medida que estão aqui precisam ser respeitadas. Então, anote-as antes de sair resolvendo os seus exercícios, ok? Bom, a partir do momento que eu coloco um objeto dentro do líquido, dentro de um fluido, podem acontecer três coisas. Então, olha só. Pode acontecer que a força de empuxo seja exatamente igual ao peso, tá? Nessa condição aqui, o que eu vou ter é o equilíbrio. Onde eu colocar esse objeto, ele vai ficar parado. Ou, se eu deixá-lo em movimento, pela primeira lei de Newton, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme, já que a força resultante, se não houver nenhuma outra, né, vai ser zero. Pode acontecer que o empuxo seja maior do que o peso. Então, nesse caso, o objeto vai para a superfície, ele vai flutuar. Daqui a pouco nós vamos dar um pouco mais de atenção a ela. Mas pode ser que o peso seja maior do que o empuxo, e aí ele vai afundar. Então, por exemplo, se eu colocar uma bola, tá? Essa bola, o empuxo vai ser maior do que o peso, ela vem para a superfície. Se eu colocar um prego, o peso vai ser maior do que o empuxo, ele afunda. O que acontece com o peixe? O peixe ele tem o que a gente chama de bexiga natatória. Então, essa bexiga natatória faz variar o volume com que o peixe está usando naquele momento. Então, se ele quer vir para a superfície, ele incha essa bexiga natatória, o empuxo se torna maior do que o peso e ele vem para a superfície. Ele quer ficar parado, ele vai lá fazendo seus pequenos testes, vamos dizer assim, até que o empuxo seja igual ao peso, o volume de líquido deslocado seja igual ao peso dele, perdão, o peso do volume do líquido deslocado seja igual ao peso do peixe e ele fique paradinho. Ele quer afundar, diminui o volume dessa bexiga natatória e ele acaba afundando. Bom, agora a gente vai dar uma atenção especial nessa condição de flutuabilidade, ou seja, quando ele vem aqui para a superfície, tá certo? Quando ele vem para a superfície, ele vai chegar a uma situação em que o volume que está dentro do líquido vai diminuindo, 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 até que o peso e o empuxo se tornem iguais. Então, se o peso e o empuxo se tornam iguais, olha só o que é que eu vou poder equacionar disso. Então, o empuxo, ele é a densidade do fluido, aqui eu coloquei só do líquido, né? Vezes a aceleração gravitacional, vezes o volume imerso. Quem que é o peso é massa vezes gravidade. Bom, só que massa, tá? Nós já vimos que é a densidade vezes o volume. Então, quer dizer que a densidade vezes o volume é a massa. Então, a densidade do líquido vezes a aceleração gravitacional vezes o volume imerso é igual à densidade do corpo vezes a aceleração gravitacional vezes o volume do corpo. Bom, a aceleração gravitacional eu posso cortar, tá certo? Ou seja, a densidade do líquido vezes o volume imerso tem que ser igual à densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então, eu consigo aqui ter uma ideia de qual o percentual do corpo precisa estar imerso para que ocorra a flutuabilidade certinho, ok? Então, a condição de flutuabilidade é o peso se torna igual ao empuxo, e aí eu preciso me preocupar com quanto de volume imerso precisa estar para que isso aqui aconteça, ok? Bom, o que é o peso aparente? O peso aparente é eu pensar, por exemplo, aqui numa balancinha de mola, né, um dinamômetro, e se eu colocar o objeto aqui preso a ele, eu tenho uma certa marcação, certo? Então aqui eu tenho, sei lá, 10 quilos. Entretanto, se eu colocar esse objeto dentro da água, tá, eu percebo que a marcação passa a ser menor. Por que essa marcação passa a ser menor? Porque agora eu tenho agindo sobre o meu corpo a força de empuxo, tá? E essa força de empuxo faz com que eu tenha o seguinte, que o meu peso aparente, a nova leitura
do meu dinamômetro, da minha balança, né? Ela vai ser igual a essa tração. Então, essa tração aqui, ela vai ser o quê? O peso normal, lá o meu M vezes G, menos o meu empuxo, que vai ser a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume que eu tenho imerso. Ok? Então, essas são as situações que eu tenho para poder calcular o peso aparente, quanto que vai marcar aparentemente ali.